Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 99. Na figura 977, dois recipientes iguais com determinada quantidade de açúcar estão ligados por uma corda que passa por uma polia sem atrito. A corda e a polia têm massa desprezível. A massa de cada recipiente é de 500 gramas, incluindo o açúcar. Os centros dos recipientes estão separados por uma distância de 50 milímetros e os recipientes são mantidos à mesma altura. Qual é a distância horizontal entre o centro de massa do recipiente 1 e o centro de massa do sistema de dois recipientes? Letra A, inicialmente, e letra B, após 20 gramas de açúcar serem transferidos do recipiente 1 para o recipiente 2, após a transferência e após os recipientes serem liberados a partir do repouso, letra C, em que sentido? E letra D, com que aceleração o centro de massa se move? A coordenada x do centro de massa de um sistema de partícula pode ser calculada utilizando a seguinte equação. O x do centro de massa vai ser 1 sobre m, esse m aí é a massa total, vezes o somatório de I igual a 1 até n de mi vezes xi. Como os recipientes têm forma regular, os centros de massa coincidem com os seus centros geométricos. Então, as coordenadas horizontais dos centros de massa dos recipientes estão nas linhas verticais que seccionam os dois ao meio. Considerando a origem do eixo horizontal no ponto médio do segmento que une esses dois pontos, e como a distância horizontal entre os centros de massa dos recipientes é igual a 50 milímetros, as coordenadas horizontais do centro de massa dos recipientes são: o x1 vai ser menos 25 milímetros, né, está à esquerda, e o x2 vai ser 25 milímetros e está à direita. A posição do centro de massa do sistema formado pelos dois recipientes é: o xcm vai ser m1 vezes x1 mais m2 vezes x2 sobre m1 mais m2. Então, é 500 gramas, que é o m1, vezes menos 25 milímetros, que é o x1, mais 500 gramas, que é o m2, vezes 25 milímetros, que é o x2, dividido por 500 gramas mais 500 gramas, a soma das massas. Perceba que no numerador, o primeiro termo aí vai dar negativo e o segundo vai dar positivo com os mesmos valores, já que os fatores são iguais. Então, o numerador se anula, o x do centro de massa é igual a zero. Como ambos os recipientes têm mesma massa, é esperado que a coordenada horizontal do centro de massa esteja no ponto médio da linha horizontal que une estes pontos. Portanto, a distância horizontal entre o centro de massa do recipiente 1 e o centro de massa do sistema é igual a 25 milímetros. Depois que 20 gramas de açúcar forem transferidos do recipiente 1 para o recipiente 2, a posição horizontal do centro de massa é: o xm vai ser 480 gramas, né? Agora a massa do recipiente 1 é 500 menos 20, vezes sua posição, que é a mesma, menos 25 milímetros, mais 520 gramas, agora a massa do recipiente 2, a gente soma 20 gramas, vezes 25 milímetros, que é a sua posição, dividido pela soma das massas, que dá 480, mais 520 gramas. Essa soma aí vai ser igual à anterior. Se a gente multiplicar em cima, dá menos 12.000 gramas vezes milímetro, e mais 13.000 gramas vezes milímetro, dividido por 1.000 gramas, que é a soma das massas. Fazendo a subtração em cima, dá 1.000 gramas vezes milímetros, dividido por 1.000 gramas. A gente pode simplificar o 1.000 gramas e o resultado vai ser 1 milímetro. Então, o centro de massa do sistema agora vai estar na posição 1 milímetro à direita do ponto médio.
Como a coordenada horizontal do centro de massa do recipiente 1 está na posição menos 25 milímetros, a distância horizontal deste ponto ao centro de massa do sistema é igual a 26 milímetros. Quando os recipientes forem liberados, o recipiente 2, mais pesado, se moverá para baixo e o recipiente 1, mais leve, se moverá para cima. O centro de massa do sistema tende a ficar mais próximo do recipiente mais pesado. Então, o centro de massa se move para baixo. É importante ressaltar que, como os recipientes não se movem horizontalmente, a coordenada horizontal do centro de massa do sistema não muda nessa direção e permanece igual ao valor calculado na letra B. A coordenada vertical do centro de massa é que se move para baixo. Como os recipientes estão ligados por uma corda, as suas acelerações são iguais. Aplicando as leis do movimento de Newton, podemos determinar o valor da aceleração dos recipientes. Como as forças que atuam sobre o recipiente atuam na direção vertical, somente essa direção é relevante. Voltando nossa atenção para o recipiente 1, existem duas forças atuando sobre ele na direção vertical. O seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é P1 é igual a M1 vezes G. E a tração da corda vertical para cima. Aplicando a segunda lei de Newton, considerando o sentido para cima como positivo, teremos que T menos P1 tem que ser igual a M1 vezes A. Então, T menos M1 vezes G é igual a M1 vezes A. Perceba que a polia muda o sentido positivo, vertical para cima, à esquerda, para vertical para baixo, à direita. Então, ao considerarmos as forças que atuam sobre o recipiente 2, o sentido positivo é o vertical para baixo. Sobre este recipiente atuam duas forças, o seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é P2 é igual a M2 vezes G, e a atração da corda vertical para cima. Aplicando a segunda lei de Newton, teremos que P2, o sentido para baixo agora é o positivo, menos T, é igual a M2 vezes A. Então, M2 vezes G menos T é igual a M2 vezes A. Teremos, então, um sistema com duas equações. Se somarmos as duas equações, vamos eliminar a variável t do sistema. Em cima tem t, embaixo tem menos t. Quando somar, anula. Fazendo isso, fica M2 vezes G menos M1 vezes G é igual a M2 vezes A mais M1 vezes A. No lado esquerdo, a gente tem o G em comum. Então, podemos escrever como G vezes M2 menos M1. E do lado direito temos o A em comum. Então, é igual a A vezes M1 mais M2. Resolvendo para a aceleração, o A vai ser G vezes M2 menos M1 sobre M1 mais M2. Nessa expressão, estamos considerando que o sentido positivo é o vertical para baixo. Então, o G é positivo. Como o M2 é maior que o M1, a aceleração também é positiva, ou seja, é vertical para baixo. A aceleração do centro de massa de um sistema pode ser determinada utilizando a seguinte expressão. A aceleração do centro de massa é igual a 1 sobre m, m é a massa total, vezes o somatório de I igual a 1 até n, de mi vezes AI. Aplicando no problema, a aceleração do centro de massa vai ser M1 vezes menos A, como o sentido positivo é para baixo e o recipiente 1 está subindo, a sua aceleração é menos A, mais M2 vezes A sobre M1 mais M2, que eu posso escrever como A vezes M2 menos M1 sobre M1 mais M2. Substituindo A pela expressão que determinamos antes, fica a aceleração do centro de massa vai ser G vezes M2 menos M1 sobre M1 mais M2, que é o A, vezes M2 menos M1 sobre M1 mais M2.
Então, vai ser igual a G vezes M2 menos M1 ao quadrado sobre M1 mais M2 elevado ao quadrado. Então, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o valor de G, vezes 520 gramas, que é o M2, menos 480 gramas, que é o M1 elevado ao quadrado, sobre 480 gramas, que é o M1, mais 520 gramas, que é o M2 elevado ao quadrado. Efetuando os cálculos aí, dá 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 40 gramas elevado ao quadrado, sobre 1.000 gramas elevado ao quadrado. Perceba que vai aparecer grama elevado ao quadrado em cima e embaixo, que a gente pode simplificar. O resultado, então, vai ficar em metros por segundo ao quadrado. Quando a gente fizer 9,8 vezes 40 ao quadrado sobre 1.000 elevado ao quadrado, dá 0,01568 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas menos precisas utilizadas, ele se torna: a aceleração do centro de massa vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo ao quadrado. A vírgula andou duas casas para a direita e multiplicamos pela potência 10 elevado a menos 2.